Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão, meninas, meninos? Gente, então hoje a gente começa a falar a respeito da Revolução Russa, né? A gente começa a falar, na realidade, das revoluções russas, né? Porque você vai ter uma série, né? 3 movimentos até que, finalmente, os comunistas vão tomar o poder. Né? Então, nós vamos hoje, nessa aula, a gente faz a parte introdutória, né? Que é a chamada Rússia pré-revolucionária, né? Ou a parte em que a gente vê a monarquia absolutista na Rússia. Olha, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender. A Rússia, ela é o país da Europa mais ao Oriente, né? A Rússia é o país da Europa mais a leste. Então, a Rússia sempre teve uma característica muito interessante, que é essa fusão de elementos europeus e orientais, que é algo que, por exemplo, caracterizava o Império Bizantino, né? Então, a Rússia, ela sempre foi assim, um pouco diferente do resto da Europa, né? A Rússia sempre teve algumas diferenças básicas em relação ao resto da Europa. Na verdade, e aqui isso é muito importante, até meados do século XVIII, a capital da Rússia era a cidade de Moscou. Em meados do século XVIII, um imperador ele passa para a história com o nome de Pedro o Grande. Na Rússia, o imperador é Czar. C-Z-A-R. Em original russo, é Czar. Czar. Que é alfabeto cirílico e tudo mais, né? Então, no original russo vem com T. Mas, traduzindo, né, adaptando a nossa língua, Czar. Por quê? Porque deriva de César. Czar, C-Z-A-R, é uma russificação da expressão latina César, né? Imperador. E Pedro, ele morou, quando jovem, ele viajou para a Europa Ocidental incógnito, ele viveu durante algum tempo, ele trabalhou, ele esteve na Holanda, que era na época um dos países economicamente mais evoluídos, né, da Europa. Ele trabalhou incógnito como operário na indústria naval, ele trabalhou na construção de navios. E quando retornou à Rússia e assumiu o cargo, ele vai impor um processo de europeização do país. Inclusive, vai mandar construir uma nova capital, a cidade de São Petersburgo, né? Ou depois mudou de nome para Petrogrado, depois mudou de nome para Leningrado, hoje voltou a São Petersburgo, né? Cidade de São Pedro. Ele manda fundar essa cidade bem no extremo norte, ali na fronteira com a Finlândia, com o objetivo de construir ali uma capital 100% europeia e fugir da excessiva influência da Igreja Ortodoxa, para que ele pudesse implantar um Estado mais laico. Então, quem vai botar os pés da Rússia na Europa vai ser esse czar Pedro o Grande. Então, vai promover esse processo de modernização, mas é um processo de modernização mais pensado em termos de política, de administração pública. Ele não vai, por exemplo, subverter a ordem monárquica feudal, né? A Rússia continuava sendo uma monarquia absolutista, com uma economia basicamente agrícola,
onde essa monarquia absolutista dependia intensamente de uma elite de proprietários rurais, a chamada nobreza, né? A nobreza russa. Então, a Rússia, mesmo com as reformas promovidas por Pedro o Grande, ela mantinha essas características monárquico-absolutistas para a época normal, para a época, né? Ele está adotando o modelo francês, né? E a feudal no que diz respeito a relações trabalhistas. Tá? E assim a Rússia se moderniza e vai ter um papel muito importante durante as guerras napoleônicas. Todo mundo sabe, né, sobre a importância, né, da derrota de Napoleão na Rússia para que o Império Francês desandasse. Se bem que é bom a gente lembrar que não foi a vitória russa sobre Napoleão, não foi bem pela força das armas, né? Mas porque o Napoleão bobeou e se deixou pegar ali pelo inverno. Então, o mérito que a Rússia recebeu, a Rússia, olha, tem menos relação com a sua capacidade ativa e mais com o seu clima. Tudo bem. Então, perfeito, a Rússia, a partir da vitória sobre Napoleão, adquiriu status de grande potência europeia. Perfeito. Isso vai durar até os idos de 1850. Em 1850, vai estourar uma guerra, chamada, acho que é 1853, chama Guerra da Crimeia. Guerra da Crimeia, que é uma península que se projeta dentro do Mar Negro e que era território que pertenceu ao antigo Império Turco Otomano. A Rússia queria tomar do Império Turco essa região e ela invade o Império Turco. Na época, a Inglaterra e a França eram aliadas do Império Turco. Hoje fama, pelo amor de Deus, que putaria é essa na diplomacia? Aí chega na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França são aliadas da Rússia. Sim, há 60 anos a diplomacia virou do avesso. Não estranhem isso, né? Então, nos idos 1853, estoura um conflito chamado Guerra da Crimeia, que vai opor, de um lado, o Império Russo, do outro lado, Inglaterra e França, que vem em defesa da Turquia. E a Rússia vai levar um mal. Mas a Rússia vai levar uma surra nessa guerra. Vocês sabiam o que era a pior parte? As forças inglesas e francesas tinham que atravessar, sair lá, né, entrar pelo Mediterrâneo, cruzar todo o Mediterrâneo para vir aqui para a Turquia. Enquanto que os russos estavam tudo ali pertinho. E mesmo assim os russos vão levar um pau. Tá? O que escancara o grande problema do país naquele momento. As reformas de Pedro o Grande não promoveram transformações na economia. O país continuava agrário, continuava feudal. O país não tinha feito revolução industrial. Em 1853, enquanto Inglaterra e França já caminhavam na segunda revolução industrial, já evoluíam na segunda revolução industrial, os russos estavam completamente parados no tempo. Então, o cara que governava a Rússia na época da Guerra da Crimeia, ele se chamava Alexandre I. O czar Alexandre I, ele tem um estalo, porque ele era vizinho da Europa pelo Ocidente e vizinho da China pelo Oriente. E ele estava vendo, ele tinha uma posição estratégica para ver o que a Europa Ocidental industrializada estava fazendo com aquele Império Chinês decadente, que já tinha sido a maior potência do mundo, e que agora estava sendo desmontado pelas potências europeias, inclusive pela própria Rússia. Né? Então, o czar Alexandre I percebeu que quem não fizer a Revolução Industrial vai acabar sendo engolido por ele. Né? Como a China não fez, a China de potência passou
a ser terra de ninguém. Virou fornecedor de matéria-prima e consumidor de produto industrializado na marra. Então, ele sabia que ou ele caminhava na direção da Europa, Revolução Industrial, ou ele ficava parado no tempo e caminhava na direção da China. Virar pasto para as grandes potências absorverem os recursos. Então, para evitar um colapso do império, de seu império, o czar toma uma atitude muito corajosa. Eu costumo dizer assim, o Alexandre I é uma espécie de Juscelino Kubitschek russo. Tá? Nossa, mas você está viajando, mas pensem nisso. Ele decide dar início a uma modernização acelerada, mandando lá uma espécie de uns 50 anos em 5, uma modernização. E essa modernização ela iria ocorrer a qualquer custo. Ele quer agora transformar a Rússia em uma potência industrial. Mas como fazer um país agrário e atrasado se transformar em potência industrial? Primeira atitude dele nesse sentido. Na época, ele foi colocado ao lado de Abraham Lincoln como libertador de seu povo. Tá? Na época, ele foi visto, porque foi na mesma época, 1863, o Lincoln abole a escravidão nos Estados Unidos, o Alexandre I abole a servidão, porque os trabalhadores na Rússia estavam presos à tradição feudal, eram servos. E como é que você cria mercado consumidor com uma população presa a seus filhos? Então, em 1863, ele vai abolir a servidão. Quando questionado pela elite russa, ele tem uma resposta na ponta da língua e fala: ou a gente abole a servidão de cima para baixo agora, ou a servidão vai ser abolida de baixo para cima daqui a 10 anos de uma forma revolucionária, através de revolução. Então, ou a gente lembra do Geisel, a abertura na ditadura militar lenta, gradual e segura, a gente tem que fazer essa transição sob nosso controle. Então, ele dá início a um processo de modernização, mas é um processo de modernização que não pretende abolir a monarquia absolutista. É um processo de modernização meio que na base do despotismo esclarecido. Vamos viajar e pensar dessa maneira. Então, ele vai abolir a servidão e vai dar início a uma série de medidas de estímulo ao desenvolvimento da indústria. Aqui eu comparo ele ao Juscelino, por quê? Porque a Rússia não tinha burguesia. Então, todo esse desenvolvimento será gerenciado pelo Estado. Enquanto que na Inglaterra, enquanto que na França, nos Estados Unidos, você tem uma burguesia que enriqueceu muito, ainda no período da monarquia absolutista, que depois depõe o absolutismo e implanta seu modelo. Aqui não, aqui é o Estado que vai ser obrigado a gerenciar o processo. Por isso que lembra muito o Brasil. O Estado será o grande incentivador e o grande consumidor da produção industrial. Então, o que ele vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai procurar empréstimos internacionais. Ele vai buscar alianças internacionais para que ele romper o isolamento tradicional da Rússia, entrar no jogo político europeu, buscando dinheiro. E o que a Rússia tinha era, pelo menos nominalmente, uma força militar muito grande. Então, acabou não sendo difícil para ele formar uma aliança militar. Em 1870, a França tinha sofrido uma derrota militar pavorosa para a Alemanha. A França estava desesperada em busca de aliados para montar um bloco anti-alemão, e acabou acontecendo uma aproximação da França com a Rússia, onde a França vai emprestar grande quantidade de dinheiro em troca de uma aliança militar que vai levar a Rússia para dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia vai ingressar na Tríplice Entente
como que vendendo a alma para o diabo. A Inglaterra e a França. Agora, tem um novo inimigo no cenário, que é a Alemanha. A Inglaterra e a França vão buscar a Rússia para ser o aliado, pagando, né, emprestando grande quantidade de dinheiro para que a Rússia pudesse financiar seu processo de industrialização. Por outro lado, ele também vai buscar capital interno. Você sabe o que ele vai fazer? A base da economia russa é a agricultura. Então, o que ele faz? Ele vai criar uma legislação que vai oferecer uma série de estímulos para os grandes produtores rurais que quiserem exportar sua produção agrícola, né? Então, ele vai conseguir transformar trigo e milho em moeda forte, que acabará sendo investida na indústria. O problema é que quando ele começa a jogar a produção agrícola dele no mercado internacional, o que vai acontecer com o preço do mercado interno? Né? Ele transforma trigo e milho em commodity. Então, a população russa que quiser comer vai ter que pagar o preço determinado pelo mercado internacional. Né? Um amigo meu me mandou uma mensagem: nossa, você viu as novas tecnologias? A partir de agora, a soja será utilizada em uma série de novas tecnologias. Nossa, o futuro do mundo é a soja. E eu já respondi: puta que pariu, vamos pagar R$20 um litro de óleo. Né? Fudido, então vamos ter que voltar a cozinhar na banha. Tá? Porque se aumenta o consumo externo, o preço interno vai junto, né? Sobe também. E é exatamente isso que aconteceu na Rússia. Então ele vai acabar conectando a Rússia às potências da Tríplice Entente. Eu falo, vendeu a alma para o diabo, na medida em que ele passa a receber dinheiro, mas vão cobrar. Uma hora vão cobrar dele, entrar em uma guerra contra a Alemanha, e seja o que Deus quiser. E no que diz respeito à questão interna, ele vai criar uma série de problemas para a população. Ele vai levar a um aumento drástico no custo de vida. Então, ele aboliu a servidão. Olha que lindo. Mas, por outro lado, o preço, né, dos alimentos sobe assustadoramente. Então, ele vai acabar criando uma tensão social significativa. Vai acabar aumentando o fogo embaixo daquela panela de pressão, gerando o quê? Aumento nas tensões sociais. Não é à toa que, como consequência das reformas políticas promovidas pelo Alexandre I, afinal das contas, o pessoal Alexandre I acaba, inclusive, sendo assassinado por terroristas. Mas seus sucessores deram seguimento às suas políticas externas, deram seguimento básico, né? Basicamente deram seguimento à sua política. Mas o que eu quero que vocês entendam? Essa modernização que ele promove, esse chacoalhar que ele dá na sociedade russa, vai levar ao surgimento de grupos de oposição. A monarquia absolutista, né? A monarquia absolutista na Rússia funcionava mais ou menos igual um Fusquinha. Fusquinha, né? O devagar e sempre. É aquele carro que não anda muito, não vai lá, mas não quebra. Agora ele moderniza, turbina o veículo, ganha velocidade final, mas perde durabilidade, perde estabilidade. Então, o que nós vamos observar? O surgimento de grupos de oposição vão começar a contestar a existência da própria monarquia, né? ou da monarquia absolutista. Beatriz, boa! Meu amor, desculpem, gente, agora que o jumento do professor de vocês tá entrando aqui rapidinho. Então, gente, deixa eu tentar solucionar esse problema aqui. Revolução de 1905. Eu não aguento mais, gente. Vocês copiaram o link e colaram no navegador? Ou usaram esse ir até HTTPS, blá, 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 blá?
que for aqui, gente. Ué? Meus amores, vocês têm que cobrir ele com o curso e usar aquele ir até. Não é hiperlink, tá? Por isso que vocês não estão conseguindo acessar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão pegar isso aqui e vão jogar. Ó, lá. Vocês vão pegar isso e cobrir e aí jogar no ir. Ainda não deu? Mas que inferno, gente! Então, nós vamos fazer o seguinte. Calma, no finzinho dessa aula, eu vou subir esse vídeo no YouTube e disponibilizo para vocês o link do YouTube. Tá bom? Então, no finalzinho dessa aula, eu disponibilizo para vocês o link do YouTube e aí acabou. Ah, pessoal, que caramba, deixa eu ver aqui, inclusive. Espera lá, rapidinho, configurações. Compartilhar link do vídeo. Aí, ó, é isso aqui que eu fiz. Não sei por quê. É o mesmo link, tá? Né? Então, deixa aqui no final, eu jogo para vocês o vídeo do YouTube mesmo, tá, pessoal? Para vocês não ficarem perdendo tempo, não, tá? Fiquem tranquilos. Então, pessoal, voltando ao assunto, eu estava dizendo para vocês então, vão acabar surgindo partidos de oposição, né? Vão acabar surgindo partidos de oposição. Esses partidos de oposição, nós teremos três partidos significativos. Primeiro, é a oposição burguesa. O problema é que a burguesia russa é uma burguesia muito recente, muito nova. O grande problema da burguesia russa é que era uma burguesia muito fraca e uma burguesia atrelada ao Estado. A Rússia não tinha uma burguesia capaz de promover uma revolução, como foi feito na Inglaterra, na França, como foi feito na independência dos Estados Unidos. A burguesia russa era atrelada à monarquia por um cordão umbilical. A burguesia francesa surge no final da Idade Média e vai tomar o poder em 1789. Portanto, demorou 300 anos para essa burguesia amadurecer e tomar o poder. A burguesia russa ainda estava andando de fraldas, né? Mesmo assim, irá surgir um grupo chamado Partido Cadete. Partido Cadete. Esse é o partido que faz oposição, é o partido burguês que faz oposição à monarquia na Rússia. A gente ouve falar tão pouco que era fraca, era uma burguesia fraca, uma burguesia pouco numerosa. Na verdade, assim como no Brasil, a maior parte das grandes empresas, você pega o tempo do Getúlio Vargas, né? A maior parte das grandes empresas eram empresas estatais. Você não tinha uma burguesia tão significativa, não tinha grandes empresários. Mas esse partido, mesmo que pequeno e fraco, lutava para transformar a Rússia em Inglaterra.
lutava para que politicamente a Rússia se tornasse uma monarquia parlamentarista. Tá? Então, o grande objetivo do Partido Cadete é transformar a Rússia numa monarquia parlamentarista. E aí você tem dois grupos socialistas, dois grupos de base socialista. O PSR, ou Partido Socialista Revolucionário. Esse PSR é um grupo socialista, mas não é marxista. O Marx chamaria esses caras de socialistas utópicos. O que é que esse pessoal era socialista, mas não era marxista? O que o PSR defendia? A Rússia, 90% da população da Rússia mora no campo. 90% da população da Rússia é composta por agricultores. Tá? Então, a revolução que nós vamos realizar aqui na Rússia tem que ser feita por trabalhadores rurais. O líder, o fundador do PSR, ele foi contemporâneo de Marx. E eles trocaram inúmeras cartas, onde ele discutia a especificidade da Rússia. Aqui não tem como fazer revolução proletária, não, que não tem proletário. Tem 2% da população proletária. Então, quem vai fazer a revolução? Trabalhadores rurais. E, por outro lado, nós teremos também o PSD. PSDOR, POSDR. É Partido Social Democrata? Partido Social Democrata Operário Russo, Partido Operário Social Democrata Russo. Como o nome é muito grande, vamos reduzir isso só para PSD mesmo, Partido Social Democrata. Tá? Esse é o partido marxista, esse é o partido da turma de seguidores do Karl Marx, que vai defender na Rússia uma revolução operária tradicional. Tá? Vai defender uma revolução operária como Marx pregava. O grande problema desse grupo é que ele rachou por causa de briga. Tá? Então, esse grupo estava dividido. Em 1903, virou 2. Para ferrar com vocês, só para ter mais coisa para vocês aprenderem, decorarem aí, o grupo ficará cindido em mencheviques e bolcheviques, que eram os apelidos da época, significa minoria e maioria, mas não tem nada a ver com o tamanho, tá? Esquece essa questão da minoria e maioria, é só o nome mesmo. Então, os mencheviques, que vem da palavra russa minoria, mas não tem a ver com o tamanho. Amor, fecha a porta. Não tem a ver com essa questão de tamanho. Os mencheviques eram chamados de moderados. Eram lembra, M de moderado, mencheviques. Eles defendiam que eles não conseguiriam derrubar a monarquia sozinhos. Eles falavam assim, nós temos que nos aliar com o PSR, até mesmo com os cadetes, para derrubar a monarquia, para depois pensar em implantar o comunismo. Né? Então, eles defendiam uma aliança temporária com o PSR e os cadetes. Já os bolcheviques, que eram liderados por um careca chamado Lenin, os bolcheviques eram a ala ultra radical, a ala mega radical. Não, nós não temos que nos aliar com ninguém, nós temos que tentar tomar o poder por conta própria. Nós temos que tentar tomar o poder menchevique, meu amor. Ala moderada. Defendia alianças temporárias com os outros grupos de oposição para a derrubada da monarquia absolutista. Então, primeiro a gente derruba a monarquia absolutista, depois a gente pensa em implantar o comunismo. O Lenin e os bolcheviques diziam, não, nós temos que aproveitar a derrubada da monarquia para implantar o comunismo direto. Então, por isso não dá para a gente fazer aliança, por exemplo, com o Partido Cadete, que é um partido capitalista. Então, nós teremos aí, na verdade, os marxistas russos divididos em 2 blocos. Menchevique e bolchevique. E além dos outros 2. Esses grupos de oposição, eles vão ter a oportunidade de testar a sua força. Porque em 1904, vejam bem,
A Rússia vinha se expandindo para cima do território chinês. E o Japão também. Então, estava todo mundo beliscando um pedaço da China. E aí, de repente, o Japão e a Rússia trombaram lá no meio, por conta de duas regiões, Manchúria ao norte, e a Coreia ao sul. Tudo era parte do território chinês. Então, de repente, russos e japoneses começaram a bater cabeça pelo controle das regiões chinesas da Manchúria e da Coreia. Tá? E aí, o que acontece? Os russos forçam a China a lhes vender a Coreia. Forçam a China. Compram a Coreia e já vão lá e constroem uma baita de uma base militar na Coreia. A Porto Arthur, ou Port Arthur. Né? E isso para o Japão foi uma provocação inaceitável. O Japão atacou a Rússia. Atacou aquelas bases russas na Manchúria e na Coreia. E aí, gente, vem o fantasma da guerra. Os russos começaram todo esse processo de modernização porque 50 anos antes eles tinham levado um cacete numa guerra, né? Contra a Inglaterra, contra a França. Tá? Agora, passados 50 anos, eles vão enfrentar um país asiático de industrialização recente, muito menor do que o Império Russo, e a Rússia vai apanhar mais do que vaca na horta. Não vamos entrar em detalhe aqui sobre os problemas de abastecimento que o Exército e a Marinha Russa sofreram. Eles tinham que vir do outro lado do mundo para fornecer suprimentos para o seu exército, quando o Japão estava lutando do lado de casa. No fim das contas, pessoal, o que interessa é que, de novo, a Rússia levou um cacete. Né? E isso causou um impacto psicológico muito forte na população da Rússia, porque o governo russo ficava falando assim, não, gente, calma, ó, a vida de vocês está difícil, mas até nós vamos... A hora que o país se tornar uma potência, todo mundo vai se beneficiar. Então, esse sofrimento de vocês é temporário. Quando a Rússia se transformar numa potência, todo mundo vai viver bem. E a guerra, né? Guerra russo-japonesa de 1904, ela funciona meio que como um teste para essa evolução da Rússia, para essa modernização da Rússia. E a Rússia tomou pau no diabo do teste, né? A Rússia se ferrou, perdeu a guerra. Foi um vexame internacional. A capinha, inclusive, do vídeo da nossa aula gravada, que é assim, um grandão apanhando de um pequenininho. Né? Uma pessoa enorme levando um murrão na cara do baixinho. E a Rússia perdendo a guerra para o Japão. Então, tudo bem, a gente começou esse processo de modernização e a gente perdeu uma guerra para a Inglaterra e a França. Mas tudo bem, vai, a Inglaterra e a França é puta potência. Agora, depois de 50 anos, a gente vai para a guerra contra o Japão e então, a derrota russa nesse conflito, chamado de Guerra Russo-Japonesa, levará ao início da primeira grande revolução na Rússia, que é chamada Revolução de 1905. Tá bom, pessoal? Tá bom, meus amores? Gente, então nós fechamos a aula aqui, porque agora continua na aula gravada e eu já vou postar o link para vocês, não vai demorar nem 2 minutos. Tá? Mas antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria de me despedir de vocês. Feliz na semana que vem. Tenham uma boa semana. Lembrando que segunda-feira não teremos aula. Tá? Segunda-feira não haverá aula. Então, a gente volta a se encontrar só, sei lá, longe, lá meio de novembro. Tá, pessoal? Gente, então, amo vocês. Um abraço gigante a todos e a todas. Até nossa próxima aula. E eu já vou postar o link lá agora, tá, gente? Beijo a todos.